Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria hoje, dia 14 de abril de 2022, quinta-feira, darmos início ao nosso trido, né? Hoje, quinta-feira santa, né? Começamos nosso trido com a ceia do Senhor, né? Tradicionalmente as pessoas falam a missa do lava-pés. Então que durante esse dia possamos já nos preparar para essa belíssima celebração, né? Esse trido que para nós católicos é o centro da nossa fé, é o centro do ano litúrgico. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como falei no início, hoje damos início ao nosso Santo Trido. Uma celebração que demora 3 dias, dando início com a instituição da Eucaristia, né? A missa da ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, onde que vamos celebrar, né? Esse grande ato de amor que Deus fez para conosco, né? Ele instituiu a Eucaristia, ele instituiu a ceia para que permanecesse conosco. É claro que esse é o ponto máximo da celebração, mas quando olhamos o Evangelho, vemos a beleza que Jesus se faz. É bonito, porque nós vemos a entrega de Jesus que se faz pão para estar conosco. Porém, Ele estando com nós, Ele estando em nós, Ele espera de nós que nós façamos o que Ele fez. Então, quando a gente pensa dessa forma, que nós comungamos a Eucaristia e Cristo se faz presença e presente em nós,
nós devemos pensar como que nós estamos vivendo as nossas ações. Quando nós vemos o lava-pés, né, Jesus lavando os pés dos discípulos, nós vemos com muita clareza, né? Jesus, que é o Filho de Deus, já estava entregando a sua vida para nós. Ele já sabia que iria ser traído e mesmo assim ele se faz menor, né, a ponto de lavar os pés, né? Isso é um papel de servo, né, um papel pequeno, né? E mesmo assim, em momento algum, Jesus se lutou, né? Mesmo assim, Jesus colocou ainda diante de Pedro que nós devemos seguir o seu exemplo, nós devemos fazer as mesmas coisas. E é uma coisa interessante, vocês percebem que assim, no nosso coração está o Cristo que se faz presente e quer fazer comunhão conosco. É apresentado no próprio Evangelho aquele que o traía, que ia trair Jesus. E Jesus estava com eles, e ele estava com Jesus, ele estava comungando do corpo de Jesus, ele estava comungando da Eucaristia. Jesus lavou seu pé. Olha só a participação daquele que o trairia, né? Estava ali com ele, comungou, né, da Eucaristia, foi lavado seu pé, mas nada disso adiantava porque ele não estava limpo. Quando falava de não estar limpo, é do seu coração estar puro, arrependido e certo do caminho do Senhor. Essa purificação que Jesus nos coloca no lava-pés é justamente isso. É de nós nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus com a graça que nos santifica, né? O perdão de Deus nos santifica, mas para acontecer isso precisamos reconhecer os nossos pecados. Então, devemos buscar essa pureza de coração, né? O Cristo que toca o meu pé para lavar, ele toca meu pé querendo lavar todo o resto, todo o meu corpo. Mas aí ele precisa de mim, né? Ele precisa da minha pessoa que se coloca à disposição em tirar toda essa sujeira que impede que eu enxergue essa graça santificante que é a sua presença em mim. Se nós olharmos para a nossa vida no dia a dia, a gente vai conseguir ver com mais clareza quantas e quantas vezes nós olhamos as coisas completamente diferente do qual Deus espera que nós façamos. Isso é um pequeno exemplo de que ainda tem uma sujeira dentro de nós. Existe uma sujeira ali. Nós queremos a comunhão com Cristo, nós queremos lavar até os pés, muitas vezes, de outros, nós queremos nos colocar a serviço, nós queremos, mas não adianta ficar somente no querer, precisa de uma ação realmente de mudança, de transformação. E isso que aconteceu. Depois, posteriormente, quando Jesus falou que mais depois irá compreender como que eles mudaram, como que eles fizeram, como que eles buscaram a santificação através das suas ações. Infelizmente, teve um que errou, pecou e não se arrependeu. E esse acabou se perdendo. Que ao contrário desse, nós possamos seguir a Cristo, viver esses 3 dias com intensidade e viver uma felicidade da ressurreição de Cristo na Páscoa. Amados irmãos, um abençoado tríduo para vocês, que possamos nos fazer pequeno, lavar os pés dos nossos irmãos, daqueles que precisam, buscar constantemente a Eucaristia, a comunhão com Deus, e assim possamos um dia, não pelos nossos méritos, mas pela graça e misericórdia de Deus, estarmos também vivendo a nossa Páscoa junto ao nosso Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.